Nesse conteúdo nós vamos falar de 5 ações, 5 empresas que estão baratas, tem um enorme potencial aí que pode chegar a mais de 200%, é isso que nós vamos conferir. Falar também que elas são boas pagadoras de dividendos, isso que nós vamos entender, situação financeira, pontos positivos, pontos negativos que essas companhias têm para oferecer. Para você que está querendo de repente se posicionar, comprar uma delas, para fazer parte da sua carteira de investimento. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, deixa o like, deixa os comentários. Thiago, gostei aí do conteúdo, tenho uma dessas companhias ou pretendo investir, estou estudando uma dessas empresas. Deixa nos conteúdos e também dá aquele like que é importante, compartilhe o vídeo. A gente vai começar falando aqui da primeira, né? Temos aqui a Mitre, né? A companhia focada aí na parte de incorporação, construção, principalmente dentro do estado de São Paulo. A empresa tem grande participação. A gente tem aqui hoje a cotação dela na região dos R$ 3,36, né? Temos aqui o PL da companhia, ó, cerca de 5, né? Bem baixo o PL, e o PVP também bem atrativo, 0,3. O PVP, para quem não sabe, que é o preço sobre o valor patrimonial, quando ele está abaixo de 1, significa que a companhia está bem atrativa com base neste indicador. É claro que a gente tem que analisar de forma mais completa, mas é um indicador importante de preço, né? Que a companhia está bem barata nesse momento. E o dividend yield aqui quase 13% de Mitre. Seguindo aqui com ela ainda, a gente fala um pouquinho dos dividendos. Nos últimos 5 anos ela está com uma média aqui, ó, de 10% de pagamento de dividendos. E o atual a gente viu ali quase 13%. Importante destacar que temos ainda a Datacom disponível. Ó. Inclusive dia 18 agora de maio foi a Datacom recente, ó, de 4 centavos por unidade de ação, que ela vai pagar dia 28 de maio. Importante que ela só paga dividendos. Tá vendo aqui? Os últimos anúncios dela praticamente só dividendos, ou seja, a empresa é benéfica para os acionistas, que você não tem aquela retenção do imposto de renda. E a próxima Datacom está aqui, ó, para o dia 1º de junho, né? É a Datacom, e ela vai pagar aqui no dia 12 de junho também 4 centavos. Então está disponível ainda, tem Datacom de Mitre, aí, uma boa empresa desse segmento aí imobiliário. Lembrando que o segmento de imóveis, né, imobiliário do Brasil é cíclico, então precisa entender antes de você investir. Seguindo aqui ainda com ela, a gente fala um pouquinho da margem bruta, que vem melhorando, está quase 27%, chegou a aumentar agora no atual, né? Então a média dela está 28%, mas já teve melhor a margem, ó, 34% já foi a margem bruta em 2021, mas está evoluindo. A gente pega aqui, ó, desde 2023 vem aumentando a margem bruta de Mitre. Outro ponto também que chama muita atenção aqui da empresa é o payout dela, é um payout na faixa aqui de 70%, né? Já foi 100%, já foi 245%, quem lembra, lá em 2021. Mas a média dela está aqui, ó, 70% é um bom payout para uma empresa desse segmento. A margem líquida é um desafio, você vê que está tendo evolução aqui, assim como a gente viu a margem bruta, mas está abaixo da média, que é 7%, aqui, quase 8% de margem líquida, precisa melhorar. O que chama muita atenção na companhia é aqui, né? O valor patrimonial. Hoje o valor justo dela está aqui, R$ 9,63. Então, pegando ali a cotação na região dos R$ 3,00 e pouquinho, estamos falando aí de um potencial de cerca de 200% para as ações aqui de Mitre. Aqui lembrando que não é preço-alvo, não é expectativa de valorização, é o que a empresa vale hoje pelo seu patrimônio, R$ 9,63. O que precisa ficar de olho em Mitre é justamente a dívida líquida versus o EBITDA, que está um pouquinho elevado. Desde 2023 está na faixa aqui de 4%. Então a dívida líquida, apesar que não está aumentando tanto, mas está ficando um bom período nessa região dos 4, né? Bem acima da média dela, que é 3. Isso está penalizando as ações da empresa. Temos também as taxas de juros mais elevadas, pressionam aqui a alavancagem da empresa. Mas fora isso, aqui a empresa, você viu, paga dividendos, tem um bom nível ainda de expectativa de crescimento, né, dentro desse segmento, e você tem que analisar se vale a pena
ter ou não uma empresa do setor de imóveis, né? De construção e incorporação na sua carteira de investimentos. Seguindo aqui, a gente fala agora de um outro segmento, setor industrial. Tá aqui, ó, a Home Indústrias Home, né? Bem procurada e também bem comentada. A gente pediu aí, a gente teve bastante pedidos, né, de inscritos para falar de Home. A gente vai falar um pouquinho dela. Tá caindo, tá nas mínimas também. R$ 6,41. É as mínimas dela aí dos últimos anos. O PL está na casa de 7. PVP também bem atrativo, 0,4. E o dividend yield aqui da Home na faixa de 8% aí nos últimos 12 meses. Seguindo aqui com o Home ainda, a gente fala um pouquinho da receita, de onde vem a receita. América Latina, aqui incluindo o Brasil, 73%, depois Europa 14%, América do Norte 6%, África 3%, Ásia 3%. Então a empresa ela é conectada globalmente. Você vê aqui, ó, uma receita bem diversificada, apesar da concentração estar justamente aqui, ó, na América do Norte e mais na Europa. A empresa sofre com essas questões de conflitos, tá? Então, apesar de ser ali no Oriente Médio, a Home tem toda a sua cadeia, né, de distribuição, ali os seus suprimentos, que envolve também ali os países. Então você tem hoje esse cenário de conflitos, não só ali no Oriente Médio agora, mas já vem se arrastando ali com a Rússia, a Ucrânia na Europa. Isso está afetando as ações aqui da Home. Mas você vê que a receita dela é bem diversificada, uma boa empresa para você também estudar. Ela é do mercado cíclico, depende de consumo, né? Demanda ali dos seus produtos, das suas máquinas, dos seus equipamentos, mas é uma empresa também que paga bons proventos. Seguindo com o Home ainda, a gente fala um pouquinho aqui, valor de mercado, quase 600 milhões, afirma um pouquinho mais de 1 bi. O patrimônio líquido dela está aqui, ó, 1 bilhão e 200 milhões, dívida líquida 557 milhões, uma dívida líquida bem controlada, e a disponibilidade aqui 383 milhões. Então, olhando aqui, ela está um pouquinho, ela tem mais dívida do que caixa, né? Você olha aqui, ó, dívida líquida maior do que a disponibilidade, mas um bom patrimônio líquido, né? Acima de 1 bilhão. O que pesa muito é o cenário, não só no Brasil, mas também no mundo. Então, você vê que ela tem participação em vários países, várias regiões, né, pelo mundo. Então, esses conflitos, essas incertezas afetam aqui diretamente a produtividade, né, e também as vendas de Home. E para finalizar de Home, fala um pouquinho aqui dos dividendos, tá? Dividendos dela está aqui 7% nos últimos 5 anos, a média. Dividend yield atual 8%. Seguindo ainda aqui, a gente tem a parte dos pagamentos. O último anúncio foi lá em dezembro do ano passado, ó. Foi no dia 30/12, está provisionado ainda aqui, ó, não tem pagamento, de 18 centavos, JCP. Ao contrário ali que a gente viu da Mitre, que paga muito dividendos, a Home ela paga aqui muito JCP, então tem a retenção do imposto de renda. Esse aqui do dia 30/12 não teve os 17,5%, foi 15% ainda, mas quando ela tiver o próximo anúncio, se for JCP, vai ter que tirar na fonte ali os 17,5%. Então, pelo histórico dela, o próximo anúncio era para ter sido em março, ó, não teve, né? E agora em junho, expectativa que ela possa fazer, depois setembro também, mais um anúncio aqui de proventos. Saindo de Home, a gente vai falar aqui de Ferbasa, né? FESA 4 aqui, Ferbasa também caindo forte aí, em quedas, né? A companhia. PL está 13, PVP 0,6, dividend yield aqui 11%, 11,4%. Seguindo aqui com Ferbasa, né, falar um pouquinho aqui payout da empresa, 64%, né, um payout interessante pelo cenário desafiador também. Outro ponto importante aqui para a companhia, dividend yield dela, a gente viu ali, ó, aumentou, né? Em 2022 estava 10%, agora está 11%, é verdade que teve a queda, né? As ações caíram, aumentou um pouquinho o percentual, mas ela está acima da média dela, que é aqui os 7% de dividend yield. O que chama atenção aqui em Ferbasa, a queda das margens, né? A gente observa, ó, 2023, 2024 estava na faixa de 14%, 15%, e agora está 7%, ou seja, de 2 anos, 3 anos para cá, a margem caiu pela metade. Então isso afeta diretamente a lucratividade, abaixo a média dela de margem, está aqui, ó, 16%. 2021, quem lembra ali o cenário bem otimista, né, de metais, minério de ferro, ferros, enfim, chegou aqui a margem dela, olha aqui, ó, 26, quase 27 em 2021, e 2022 chegou a bater 33%
de margem. Então, como a companhia é cíclica, ela tem ondas, né, de altas e baixas, e você vê aqui o reflexo na margem da empresa. Seguindo ainda com o Ferbasa aqui, outro ponto importante que chama atenção é o VPA, né, o valor patrimonial por ação, R$ 9,29, né? A média dela está aqui, ó, 19. É verdade que teve um desdobramento de ações, né? Mas a média dela está aqui, ó, R$ 9,29. Saindo aqui, seguindo ainda, né, com Ferbasa, ainda, temos os dividendos dela. Tá aqui, ó, quase 7%, a média, né, dos últimos 5 anos, e o atual que a gente viu ali, 11,4%. Tivemos aqui o último anúncio, foi lá no dia 5 de novembro, foi a Datacom, 5/11, ela pagou, ou vai pagar, né, aqui, ó, dia 12 de junho, 42 centavos também na forma de JCP. Ela faz bastante anúncio aqui de JCP. Pelo histórico dela, podemos ter um anúncio agora em junho, ó, o ano passado teve, ó, em 2025, depois setembro e por fim novembro é o histórico de anúncio aqui, mais recente também 2024, ó, ela repetiu, ó, junho, né, setembro e dezembro, então esperamos novos anúncios de proventos agora a partir de junho de Ferbasa. Continuando ainda com Ferbasa, né, temos aqui o valor de mercado, 2 bi e 800, firma 2,4 bi. Temos o patrimônio líquido 3 bilhões, ó, e 280 milhões, dívida líquida negativa, né, um ponto muito importante. Então você tem aqui, ó, a disponibilidade quase 1 bilhão, 997 milhões, uma dívida muito baixa, né, a bruta dela, dívida bruta 358 milhões e a líquida negativa. Então a empresa bem saudável, né, nesse ponto aqui, que pesa também a questão aí do comércio internacional, né, e também o Brasil acaba pesando aqui nos produtos da companhia. Seguindo com Ferbasa, para finalizar a receita, né, ó, Brasil 61%, e outros países aqui têm 39% de participação na receita. E onde ela ganha mais dinheiro está aqui, ó, Ferroligas com 93% de participação. Depois tem energia eólica e outros aqui com baixa representação. E Ferroligas destaca, ó, 93% é de onde ela tira o dinheiro dela. Saindo aqui de Ferbasa, a gente fala de Banco do Brasil, né? Não poderia ficar de fora da lista, né? Mas aqui em vermelhinho, porque tem tendência de queda ainda, então comprar Banco do Brasil na região dos R$ aqui, ó, pode ser ainda um risco, né? O banco tem expectativa de entregar menor lucro e menor dividendo em 2026. Fora isso, ele vai aumentar a provisão ali dos riscos, né, para inadimplência. Então, R$ parece muito barato, mas pode ficar mais barato ainda. Então, é um ponto de atenção. Ele está barato, mas pode ficar mais barato ainda o Banco do Brasil. PL está 9, ó, PVP 0,6. Dividend yield caiu forte, né? Caiu para 4%, ou seja, vai pagar menos dividendos em 2026 aqui o Banco do Brasil. Seguindo ainda com o Banco do Brasil, o que preocupa o mercado é essa queda, né? Ó, você vê uma queda forte. De 2023 para cá, a margem, ó, era 12, foi para 9, 4, agora 3, ó, 3,8. Então a margem líquida menor aí dos últimos 10 anos, ó, desde 2016, a margem não chegava abaixo dos 5% e agora preocupa muito, né, os investidores. A lucratividade está sendo consumida por despesas, custos, né, operacionais e também a elevação das provisões por perdas em razão da inadimplência ali de alguns segmentos, principalmente o agronegócio. Então, você observa que essa queda forte na margem vai penalizar forte as ações do Banco do Brasil em 2026, né? O que chama a atenção aqui do banco é justamente o valor patrimonial que ele tem, né? R$ 33,45. Então, você pegar ali os R$ e pouquinho, né, que está a cotação, que pode cair mais, ele tem ainda um bom valor patrimonial que pode dar uma valorização, que pode gerar aí lucros, né, para os acionistas, mais para o médio e longo prazo. No curto prazo, esse ano e o ano que vem também, comecinho do ano que vem, a expectativa é que não tenha grandes resultados financeiros e principalmente as cotações também fiquem nessa região aí dos R$ 20. Seguindo ainda com o Banco do Brasil, os dividendos. A gente pega aqui a média, ó, está 8% nos últimos 5 anos e caiu para 4%. Então caiu praticamente pela metade aqui, ó, os dividendos, né? A expectativa é que continue bem baixo ainda em 2026. O último anúncio que ele teve, Datacom, vai ser agora, dia 1º de junho, vai pagar no dia 11 de junho 8 centavos na forma de
JCP, você tem que tirar a retenção na fonte ainda de 17,5%. Então vai dar a faixa aí de 6 centavos por unidade de ação. Seguindo agora com ISA Energia, também muito pedida no nosso canal, companhia voltada à transmissão de energia, né? Região aqui dos R$ 27,97, que são as ações preferencial. A gente tem aqui o PL dela na casa de 7, o PVP 0,8, né? Então PVP que parece que aumentou um pouquinho, mas está atrativo ainda. A companhia tem um bom potencial, né? Assim que ela entregar o CAPEX, que é o desafio, ou seja, os investimentos que ela está fazendo na modernização e também em novos projetos de transmissão de energia, a empresa tem um enorme potencial de gerar lucro e também caixa para fazer mais pagamentos de dividendos. Atualmente está aqui, ó, 6%, 6,4% o dividend yield da ISA 4. Olhando aqui o payout dela, ó, 52%, um payout legal, né? Considerando aqui, ó, em 2022, 2024 ela pagou poucos dividendos, né? Depois vem recuperando porque ela fez grandes investimentos também. Agora a tendência é que o payout fique acima dos 50% aí nos próximos anos de ISA Energia. O que chama atenção aqui também da companhia, a margem líquida, né, deu uma recuada, ó, já foi 43%, ó, quase 44% em 2024, 45% em 2023 e agora está na região dos 24%. A margem caiu também, né, aumentou os custos, né, principalmente com investimentos, custos operacionais da empresa, e o VPA, que é o valor patrimonial justo, né, tá aqui, ó, R$ 32,00 é o valor de patrimônio justo da companhia neste momento. Seguindo com ISA ainda, falar dos dividendos, ó, a média dos últimos 5 anos está quase 8, 7,9 e deu uma recuadinha aqui, 6,4%. Os últimos anúncios estão aqui, ó, ela anunciou em abril, né, desse ano, ó, e também em março, teve as datacons aqui, os pagamentos são aqui, ó, para o dia 29 de abril, que foi feito já, tudo na forma de dividendos, então expectativa nossa é que ela faça mais anúncios aí, talvez para o final do ano, né, lá para dezembro, novembro, talvez ela possa anunciar para pagamentos em 2027 ou finalzinho do ano. Mas a empresa tem um bom potencial, o que precisa agora é diminuir isso aqui, né, que é os investimentos. Quando a gente olha hoje o valor patrimonial aqui, né, e o valor de mercado, ó, 19 bilhões da ISA, um valor de firma de 34 bi, patrimônio líquido aumentou, né, chegou a 21 bilhões agora. Olha a dívida líquida, quase 15 bilhões e o caixa baixo, o caixa de 1 bilhão e 300. Então o mercado olha isso aqui, ó, dívida bruta, líquida alta e caixa baixo, né? Apesar do patrimônio estar aumentando, a dívida pressiona, né? Que ela está fazendo muitos investimentos nas suas redes de transmissão, né? A empresa é focada na transmissão de energia, ganhou muitos projetos, leilões recentemente, então ela está investindo nisso. Quando ela diminuir o CAPEX dela, diminuir a dívida, com certeza a empresa vai pagar muitos dividendos aí para quem está segurando, quem já tem as ações aqui de ISA. Então falamos nesse conteúdo de 5 empresas, né? Falamos de Mitre, Home, Ferbasa, Banco do Brasil e também ISA Energia. Aí 5 empresas, segmentos diferentes para você analisar, ver se faz sentido ter uma delas na sua carteira de investimento. Importante que antes de você investir, entender cada momento de empresa, cada cenário, se faz sentido você investir no médio prazo, no curto prazo, no longo prazo. Importante que você tome a sua melhor decisão com base no seu controle de risco, porque isso vai fazer toda a diferença aí na sua geração de patrimônio. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, deixa o like, deixa os comentários. Thiago, gostei do conteúdo, tenho uma dessas companhias, não tenho, mas estou estudando uma delas. Deixa os comentários, compartilhe o vídeo. Nos encontramos nos próximos conteúdos. Forte abraço!